Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom galera, o vídeo de hoje é um assunto muito interessante. Devido a um conselho de um inscrito, eu vou começar a fazer diferente agora. Os assuntos relacionados à Bíblia, a versículo, onde nós leremos bastante versículos, eu vou trazer durante a semana. E já os estudos relacionados à Bíblia também, mas trazendo algo psicológico, estudos sobre a psicologia, eu vou trazer no fim de semana, para ficar mais organizado os tempos em que eu posto os vídeos e sobre que assunto seria. Então neste vídeo eu vou abordar um assunto muito interessante, onde eu e o Fernando vem mostrando que as escrituras foram manipuladas e histórias foram acrescentadas. Porque na história de Jesus com o jumentinho, parece que muitos não entenderam a proposta do vídeo. Eu tentei trazer, colocando que a história pode ter sido sim acrescentada ali. Só que muitas pessoas defendendo a Bíblia, não o próprio Jesus, ou não defendendo Deus mesmo. Eles justificaram defendendo a própria Bíblia escrita por homens, principalmente pelos católicos romanos, com histórias acrescentadas e manipuladas. Há muita coisa que foi acrescentado. A Bíblia não é a palavra de Deus e não é um livro confiável, como eu vou mostrar aqui agora. A Bíblia seria, então, a forma que ela foi escrita, seria um telefone sem fio. Vamos entender, então, um pouquinho como foi escrito o Novo Testamento, só para vocês terem uma ideia. Que assim, que aquela passagem sobre o jumentinho pode ter sido acrescentada, assim como muitas outras. Olha que interessante. Então vamos ver uma que está em Mateus capítulo 23, versículos do 34 ao 36. Onde o próprio Jesus ele diz assim: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Então prestem atenção, porque este é Jesus falando. Olha só, ele diz: desde o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então olha só, estudando muito e vendo todas as passagens, é comum de se ver que possivelmente até o próprio Jesus tenha errado. Mas como assim Jesus tenha errado? É isso que eu quero dizer. Muitas passagens podem ter sido manipuladas para dar esse entendimento, assim como outras foram acrescentadas e mal traduzidas pelos copistas no começo dos primeiros séculos, ou logo após os primeiros séculos, começando lá com Jerônimo, na época de Constantino. Então vamos entender aqui. Jesus disse que o sangue derramado do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Mas vamos ver quem foi o Zacarias que foi morto na casa do Senhor. Olha só. O Espírito de Deus, aqui ó, em 2 Crônicas 24, versículos do 20 ao 22, diz assim: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Esse é outro Zacarias dentre os muitos, os vários que se encontram na Bíblia. Olha só, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e não Baraquias. Mas vamos continuar. O qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Por que deixastes o Senhor? Também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao aspirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Então este Zacarias, ele é do tempo antes da Babilônia destruir o templo de Jerusalém. Este Zacarias. Agora vamos ver quem é o Zacarias, filho de Baraquias.
que se encontra em Zacarias, capítulo 1, versículos do 1 ao 6. Diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias. Este Zacarias, ele é no tempo de Neemias, quando o templo vai ser reconstruído, então, porque o templo já havia sido derrubado pela Babilônia. Então esse é um outro Zacarias em um outro tempo completamente diferente. Esse é o filho de Baraquias. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais, portanto dize-lhes assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Outros, diz o Senhor dos Exércitos, não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram aos vossos pais. Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Então, olha só, este é um outro Zacarias, completamente diferente daquele outro que foi morto na casa do Senhor. Este não há relato de como ele morreu, não há relatos nem detalhes da morte desse Zacarias, filho de Baraquias. Então, teria Jesus errado? Seria a Bíblia contraditória? Então vamos agora para um outro assunto e uma passagem muito esclarecedora que vai tirar completamente muitas dúvidas em relação a este respeito. Porque a Bíblia em nenhum momento foi escrita no mesmo tempo em que ocorriam as histórias. Essas histórias, elas foram escritas muitos e muitos anos depois, muito depois. E elas passavam de ouvido em ouvido, de boca em boca e eram contadas por outras pessoas e assim foram escritas, por ouvir falar e depois escritas. Como nós vamos ver que não foram os próprios apóstolos que escreveram as escrituras. Olha só, vamos lá para Mateus capítulo 28, versículo do 1 ao 7. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria. Então, a partir de agora, prestem muita atenção nos detalhes, nos personagens e no tempo, se era noite, dia. Prestem muita, mas muita atenção, porque cada passagem, cada livro vai falar uma coisa diferente. Para vocês verem que cada um contou uma história diferente. Depois de anos e anos, cada um contou o que ouviu e não o que viu. Vamos lá, olha só, Mateus, primeiro aqui em Mateus, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, prestem atenção nos personagens, foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto. Então olha só, quando elas foram ver o sepulcro, que houve esse terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Lembrando que o personagem não estava lá, ele ouviu falar, ele não sabe da história, ele não estava presente, o escritor dessa história. Então olha só, o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Então aqui é Mateus falando toda essa história em que ele não estava presente. Ele ouviu falar e relatou e escreveu. Olha agora, vamos para Marcos capítulo 16, versículos do 1 ao 6, onde ele vai falar sobre a mesma história. Prestem atenção nos personagens, no tempo, se era dia, noite, em todos os personagens nesse momento. Olha só.
Passado o sábado, e o dia também, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra? Ou seja, olha só, da entrada do túmulo. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde eu tinha posto? Então olha que interessante, alguém já deve ter ouvido aquele ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E parece que em muitas histórias da Bíblia foi exatamente o que aconteceu. Quando um ia passando para outro, ia contando para outro, um aumentava um pouquinho, acrescentava alguma coisa. Já podemos ver que a história está um pouquinho diferente. Mateus disse que esse rapaz de branco que estava no túmulo era um anjo que desceu do céu. Mas aqui já um relato um pouco diferente. Ele estava de branco, mas olha só, já começa a ficar diferente. Vocês vão se surpreender ainda. Olha só, em Lucas capítulo 24, versículos do 1 ao 7, diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, olha só, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Então, antes era um, agora já são 2. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, olha só. A mesma história contada por personagens diferentes, acrescentados alguns pontos diferentes. A história começa a mudar um pouquinho e tomar um outro rumo, olha só, acrescentando elementos que uma outra não tinha e que um diz que é uma coisa, só que o outro diz outra. Lembrando que Lucas, ele não foi apóstolo, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele ouviu falar essas histórias. São histórias que ele ouviu falar, não são histórias que ele estava presente. Vamos lá, para João, capítulo 20, versículos do 1 ao 7. Olha o que João fala e é a partir daqui que vai começar a ficar muitíssimo interessante. Olha só. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo. Nós vamos ver que interessante também esse outro discípulo, olha só, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor. Calma aí que nós já vamos continuar. A quem Jesus amava, supostamente é o apóstolo João. Só que em momento algum aqui, né, na passagem de João, ele vai tratar desse outro discípulo como se fosse ele. Ele sempre vai tratar desse discípulo na terceira pessoa, como se fosse um outro. Ou seja, como se não fosse o próprio apóstolo João, dando a entender que foi um outro João que escreveu esse evangelho de João, e não o apóstolo João. Olha só, vai ficar muito interessante ao decorrer dos versículos. Olha só. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte.
Então olha que interessante, enquanto que nas cartas paulinas de Paulo, Paulo ele fala, Paulo, ele deixa bem claro que é ele, irmão de vocês, conhecido e tal. Paulo ele sempre se identifica nas cartas, Paulo, ao contrário do que o apóstolo João faz aqui. Se esse discípulo amado é o próprio João, ele não trata como ele mesmo, mas sim como uma terceira pessoa ou como se fosse um outro personagem que não é este João que escreveu o evangelho. E olha só, vamos lá para João capítulo 21, versículos do 20 ao 24. Ele vai dizer assim sobre este discípulo que Jesus amava. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Mas quem é esse discípulo que Jesus amava? Eu até algum tempo atrás acreditei que esse discípulo era o apóstolo João, mas vamos ver que nem João ele diz que é ele, mas como ele dá a entender que é um outro personagem. Olha só, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Aí muitos vão falar, mas quem se reclinou sobre o peito de Jesus foi João. Mas isso não tem em lugar nenhum das escrituras que foi João que se reclinou sobre o peito de Jesus. É aí que começa a ficar interessante, olha só. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. João não fala dele mesmo. João fala como se fosse outro discípulo. Olha só, ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então olha só. Vamos ver agora João capítulo 13, versículo 21 ao 25. Ele ainda vai abordar esse assunto do discípulo amado. Olha só. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A este fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Então olha só, nem na passagem da ceia diz claramente que este é o apóstolo João, mas pode ser muito bem um outro discípulo. Vamos lá, João 21, versículos 1 e 2 ainda. Olha que interessante agora. O próprio João escreveu assim. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos juntos do mar de Tiberíades. Isso é depois da ressurreição. Olha só, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Então vamos ver quem são os filhos de Zebedeu, porque João provavelmente é considerado um dos filhos de Zebedeu, assim como Tiago. Mas por que ele não fala dele como ele mesmo? Por que ele não fala que estava ele, seu irmão e seu pai? Olha só que interessante, vamos lá. Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 21, diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso Jesus falando para eles quando conheceu os discípulos. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João. Olha só, então João era filho de Zebedeu, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, que era Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Então João era um dos filhos de Zebedeu, que lá no outro versículo que nós vemos, João ele não fala dele como se ele fosse o filho de Zebedeu, ou irmão de Tiago, mas ele usa muito na terceira pessoa, como se fosse um outro personagem. Então podemos notar que há algo estranho nas escrituras, nas histórias montadas nas escrituras. Nem o próprio João se intitula como um dos autores, como se fosse
aquele discípulo que é tão relatado, podendo muito bem ter sido um outro João que escreveu tanto os evangelhos quanto Apocalipse, quanto essas outras cartas. Um outro discípulo que não era discípulo de Jesus, que ouviu falar dessas histórias. Ao contrário de Paulo, que ele se identifica em quase todas, pelo menos, as cartas que são atribuídas a Paulo. Mas em um outro estudo, vamos ver também que há a possibilidade de serem 3 Paulos diferentes. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então, como vocês podem ver, a Bíblia ela foi escrita de uma maneira como um telefone sem fio. Um foi contando uma história, que outro foi contando a história e que foi passando de boca em boca e ouvido, até que alguém relatou. E que não necessariamente foram os próprios apóstolos que relataram. Porque muitas cartas e livros das Escrituras foram atribuídas aos apóstolos, mas não foi necessariamente eles que escreveram. Como nós vamos ver em outros estudos, em muitas outras contradições em que a Bíblia entra e que nos dá estes aspectos. Ou seja, então durante muito tempo eu que preguei a graça e muitos hoje que estão nesse tal evangelho da graça, eles defendem a Bíblia. Eles não defendem os erros, as histórias, a forma com que foi escrita, essas contradições. Muitos não defendem, preferem fechar os olhos para todos estes erros que estão na Bíblia e achar que estão na graça, ensinando assim uma outra religião. Mas as Escrituras, ela tem muitos erros e contradições porque foram escritas de uma maneira passada de um para o outro. Muitos anos depois, ao ouvir falar, as histórias foram passando de boca em boca, em ouvido, e assim foram relatadas, foram escritas. Lembrando que nenhum dos personagens que escreveu estava no momento em que a história estava acontecendo. Eles relataram coisas que eles não estavam, como no Mateus. Mateus, apesar de ter sido um dos apóstolos, quando Maria Madalena e a outra Maria foi até o sepulcro, ele não estava lá. Assim como João e Pedro foi até o sepulcro, Mateus não estava lá. Ele está relatando uma história que ele ouviu falar, e não que ele estava naquele momento em que aconteceu. Por isso, muitas coisas foram acrescentadas. Em Marcos, no capítulo 16, nos manuscritos originais, é encontrado apenas até o versículo 8. O restante foi acrescentado por copistas, por copiadores das Escrituras, a partir de Jerônimo e de outros que acrescentaram a muitos versículos. Eles deram continuidade a algumas histórias. Mas vamos continuar entrando em muitos desses detalhes em outros vídeos. Então este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido que a Bíblia não é confiável, não é a palavra de Deus, foi manipulada, muitas histórias foi acrescentada para dar um outro sentido, então parecer que ela se contradiz, parecer que Jesus ele errou. Então é muito importante entender este assunto, este aspecto, porque muitos não entenderam a história do jumentinho que está lá, só porque o personagem era Jesus. Então assim, não devemos dar crédito no que a Bíblia diz só porque o personagem era Jesus e fechar os olhos para o erro, porque a história foi manipulada e acrescentada para dar esse entendimento mesmo. Então, que vocês estudem, vão atrás de informações, anotem todas essas passagens, vejam vídeos, busquem conhecimento de fontes confiáveis e vão ver que isso tudo é verdade, que eu venho trazendo no canal, que o Fernando também vem trazendo. A Bíblia existe muita manipulação, não confiem cegamente ou 100% em toda a história do jeito que está escrito. Então eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!